Olá, turma! Hoje a gente vai dar algumas instruções para a realização da avaliação parcial de geografia, certo? Então, na primeira questão, a gente já tem uma imagem que está representando exatamente uma grande explosão. E aí, o comando da questão vai pedir para vocês descreverem o que é a teoria do Big Bang, né? Lembrando aí o que a gente estudou no início desse tema, dessa etapa, exatamente sobre a formação do universo. Então vocês vão explicar detalhe por detalhe sobre a teoria do Big Bang. Na segunda, vai dizer assim: indique quais são as camadas da Terra de acordo com as suas características. Então aqui a gente vai ter as características e vocês vão dizer que camada da Terra é essa. Camada intermediária da Terra, formada por rochas em estado pastoso. Item B, composto de ferro e níquel com altíssimas temperaturas e localização no centro do planeta. E o item C, formada por rochas sólidas na parte mais externa da Terra. Vocês vão dizer aí cada uma das camadas da Terra. A terceira questão é de marcar. Vocês vão assinalar a alternativa que melhor define a deriva continental. Então vocês vão dar uma lida aí nesses 5 itens e apenas um é o correto. A quarta questão tem: observe a disposição das placas tectônicas no planeta. Então a gente tem um mapa aqui do mundo com as principais placas tectônicas. E a pergunta é: o que o movimento destes grandes blocos sólidos podem ocasionar? Qual é a consequência que pode ser acarretada pelo movimento dessas placas tectônicas? Vocês vão também digitar. Na quinta questão tem um texto, né, que está dizendo assim: não xistosa nem foliada, granoblástica, capa de óxido de ferro, limonite, tem quartzo, mármore calcítico, não foliada. O texto demonstra a descrição de uma rocha, então está descrevendo cada parte da rocha. De acordo com o estudado, defina rocha. Então vocês vão aqui explicar o que é rocha, de acordo com o que a gente estudou. Na sexta questão tem: rochas ocultas na Groenlândia dão pistas sobre a origem do planeta. O depósito rochoso estaria intacto desde a formação da Terra, segundo cientistas. Então aqui teria uma notícia sobre o encontro de alguns depósitos rochosos. E aí a pergunta é: as rochas formam o substrato do planeta Terra e podem ser classificadas quanto à sua origem em rochas magmáticas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. Assim, vocês vão escrever se é verdadeiro ou falso as afirmações. As rochas magmáticas também são chamadas de ígneas e se formam pela solidificação do magma. As rochas magmáticas podem ser plutônicas ou sedimentares, em acordo com sua formação. O arenito é um exemplo de rocha sedimentar, devido à sua formação pelo acúmulo de sedimentos. As rochas metamórficas advêm da transformação de outras rochas, sem mudar sua composição original. Então vocês vão dar uma analisada e ver quais que são verdadeiras e quais que são falsas. Na sétima questão, está pedindo para vocês observarem o mapa das estruturas geológicas do Brasil. Então vocês vão analisar bem direitinho. E a pergunta é: qual é a estrutura geológica que predomina no estado do Ceará? Vocês vão localizar onde é o estado do Ceará aqui e vocês vão dizer qual é a estrutura geológica que vai predominar. Na oitava questão diz assim: relacione as colunas em acordo com os agentes internos do relevo. Então, numa coluna tem vulcanismo, terremotos, tectonismo, e na outra coluna tem algumas definições. Vocês vão relacionar da melhor maneira, da maneira mais correta. A nona questão: terremoto mata 9 pessoas na fronteira da Turquia com o Irã. Mais de 1.000 prédios colapsaram do lado turco. Em território iraniano, os danos foram de 100% em várias aldeias. Como é possível medir a magnitude de um terremoto? Vocês vão explicar aqui qual é a maneira que dá para se medir o tamanho, né, a força de um terremoto. Vocês podem colocar tanto o medidor, o aparelho que mede,
quanto também a escala que é usada para se medir. Por último, analisando o mapa a seguir, qual a região do Brasil possui relevos mais elevados? Vocês vão ver aqui esse mapa de altitudes do Brasil e vão escrever qual é a região do Brasil que vai ter maiores altitudes, relevos mais altos, ok? É isso, pessoal. Boa prova. Até a próxima.